Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Queridos, nós estamos estudando o segundo trimestre de 2026 da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós usamos aqui a Betel Dominical, que é a qual nos traz o título dizendo Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósito. Glória a Deus. Este é o meu canal, é o canal Família, né? E eu convido você para assistir esta pré-aula até o final. Deixa o seu like abençoado aí, tá? E convido você, se você não for inscrito neste canal, convido você a se inscrever neste canal, amém? Nós estamos diante da lição número 9. A lição número 9 que diz assim: alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus, tá? Esse é o título da nossa lição número 9. E o nosso textuário se encontra em Neemias capítulo 8, versículo 10, que diz: disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa verdade aplicada diz o seguinte: o relacionamento com Deus, conforme revelado nas Escrituras, resultam em um viver caracterizado por alegria e gratidão. Glória a Deus. Nós temos aqui três objetivos importantes da nossa lição, que a qual esse objetivo diz reconhecer a alegria que vem da comunhão com Deus. Segundo, ressaltar que o pecado enfraquece o ser humano. E terceiro, saber que a verdadeira alegria é uma dádiva divina. Glória a Deus. Nós temos também uma leitura ou um texto em referência, que é Neemias capítulo 8, versículo 9, 10, 11 e 12. Nós não vamos ler esta leitura, pois eu sempre gosto de deixar essa leitura para que cada irmão leia, né, nos seus momentos de leitura devocional na vossa casa. Amém? Glória a Deus. Eu sempre costumo deixar uma pré-aula da introdução e o tópico 1 da nossa lição. Porém, essa lição tem um esboço que começa assim: introdução, aí veio o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ou melhor, tópico 1, tópico 2, tópico 3 e a finalização, que é a conclusão. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler a introdução. A introdução diz assim: depois da pressão sofrida durante a reconstrução dos muros da cidade, chegou o momento de reunir o povo para a exposição da palavra de Deus. Este retorno às Escrituras resultou em quebrantamento e contrição, alegria, gratidão e grande festa. Então, observamos aqui que Neemias, após ele ter sofrido tanta pressão durante a reconstrução, né, dos muros da cidade, então chegou o momento de comemorar, né, de festejar, de fazer uma festa pela vitória recebida de Deus pela reconstrução daquele muro.
Chegou o momento e na festa cristã nunca pode faltar a exposição da palavra de Deus. Chegou o momento de expor a palavra de Deus e ali essa exposição da palavra de Deus resultou em alegria, resultou em gratidão, resultou em grande festa. E nesta lição aprenderemos verdades importantes sobre a gratidão e a alegria do Senhor na vida cristã. Amém? Muito bem, vamos para o tópico 2. Tópico 2 fala, o tópico 1 fala sobre a alegria do salvo. Então, o que eu li a introdução, agora estou lendo o tópico 1 que fala sobre a alegria dos salvos. Muitas vezes estamos passando por problemas difíceis, estamos passando por problema muitas vezes grave, mas nós demonstramos uma alegria. Alegria do quê? Alegria de ser salvo. Davi, quando ele entristeceu, ele chegou até orar ao Senhor, dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da minha salvação. A alegria do salvo é uma alegria que o salvo se encontra alegre. Por quê? Por ter uma vida perdoada por Deus e por ter uma vida reconciliada com Deus. Quando nós sentimos o perdão de Deus e nós reconciliamos com Deus, nós sentimos a alegria da nossa salvação. Porque a alegria, ela é um sentimento importantíssimo para uma vida física, para a vida emocional equilibrada, e uma vida fortalecida. Isso nós só encontramos uma vida equilibrada, uma vida fortalecida, somente ao ouvirmos a palavra de Deus e termos uma reconciliação com Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. No ponto 1 do tópico 1, fala sobre o conceito de alegria no Antigo Testamento. Então, como nós observamos que a salvação é por intermédio de Jesus Cristo, então aqui o comentarista fez questão de colocar o conceito da alegria também no Antigo Testamento. Nós observamos que o conceito de alegria no Antigo Testamento tratava-se de uma postura ou uma posição espiritual, a qual todas as pessoas que pertenciam ali ao povo de Deus demonstrava para os demais povos. Uma postura espiritual por causa de uma aliança feita com Deus. Quando fazíamos uma aliança, sentíamos alegre, Os crentes são alegres porque Deus é uma fonte inesgotável de alegria, na qual nos alegramos. E nós observamos que esta alegria, ela está relacionada ao perdão dos nossos pecados e ao grande amor de Deus revelado por nós e também no cuidado e na proteção de Deus, conforme diz o Salmo 31 e versículo 7. Nós observamos que, e a sua palavra, nós observamos que no Antigo Testamento, a alegria se revelava no louvor a Deus, com palmas, com danças e também com instrumentos musicais. Esse é o conceito de alegria no Antigo Testamento, nos conceitos musicais. Desde então, alegrar-se em Deus é uma expressão
de gratidão por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele fará na nossa vida, porque ele fez, ele faz e ele fará. Por que que ele fez, ele faz, ele fará? Porque a Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus Cristo é ontem, é hoje e também ele é eternamente. Então tudo que ele fez, né, no ontem, ele faz hoje, ele faz amanhã. Então ele faz no passado, fez no passado, ele faz no presente e faz no futuro. E ele fez e fará na vida daqueles que o amam. Então observamos que nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. E por nós amarmos a ele, porque ele nos amou primeiro, ele faz maravilha na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem. No ponto 2 do tópico 1, vamos falar sobre o conceito de alegria no Novo Testamento. O escritor, ele fez questão de expressar, né, os dois conceitos de alegria, tanto no Velho Testamento como também no Novo Testamento. E qual que é o conceito de alegria no Novo Testamento? O conceito de alegria no Novo Testamento é um fruto espiritual inabalável, né? Que o Espírito Santo ele gera nas nossas vidas e é fundamentado na obra de Cristo, que a qual Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então, o fruto do Espírito começa com amor, né? Com gozo e com paz. Então, a alegria ela é um fruto do Espírito. Então, no conceito de alegria no Novo Testamento, nós, na Nova Aliança, a alegria é um dos aspectos de maior relevância na vida cristã, né? Porque o crente, quando ele é alegre, ele não vai demonstrar a sua alegria somente quando se encontra lá no templo para cultuar, né? Mas em qualquer momento que ele encontra um outro irmão, ele recebe o outro com toda a alegria, porque é a alegria que é um fruto do Espírito nas nossas vidas. Observamos que o Evangelho é descrito como novas de grande alegria. Ali em Lucas capítulo 2, versículo 10, quando fala do nascimento de Jesus Cristo, que os pastores ouviu aquele grande coral de anjo trazendo a notícia, ele disse: eis aqui vos trago novas de grande alegria. Então, observamos que o Evangelho é descrito como novas de grande alegria. Então, onde é pregado este sentimento, acompanha a pregação e a conversão de alma. Onde é pregado, acompanha a conversão de alma. O crente deve se alegrar mesmo em meio às adversidades, pois crê na brevidade da vida terrena e na iminente volta de Jesus. O que acontece? O crente ele deve se alegrar, mesmo quando está passando por lutas, por tribulação, né? Por quê? Porque prega na brevidade da vida terrena, mas também os crentes estão ansiosos, esperando a iminente volta de Cristo. Então, aqui diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. No Salmo 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 13, você encontra este versículo. Então, aqui nós observamos que Jesus, ele concede aos crentes que vivem no seu amor a verdadeira alegria
e o significado pleno da vida cristã que se encontra em João capítulo 15, versículo 9 até ao 12. Então, nós observamos aqui que sobre o dever do crente, de alegrar-se, conforme Filipenses 2, versículo 18, observamos que a vontade de Deus é que os crentes estejam muito alegres, e aquele que estiverem tão felizes por terem bons ministros, terão muitas razões para regozijarem-se com estes. Amém? Deus abençoe você. Glória a Deus. Vamos aqui passar para o ponto 3. Do tópico 1, já estou encerrando essa pré-aula, disse para ver, é uma pré-aula. E se você assistir este vídeo com esta pré-aula, você sinta-se incentivado a estar na próxima aula na igreja onde você congrega. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. No ponto 3, fala-se que a alegria que vem do relacionamento com o Espírito Santo. Então vamos lá. A alegria está entre as virtudes do fruto do Espírito, conforme eu falei ali em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 22. Observamos que a nossa alegria, ela está relacionada no fruto do Espírito, o que significa que ela vem de Deus, independentemente da circunstância a qual nós passamos. Essa alegria, por ser um fruto do Espírito, ela vem diretamente de Deus, pois a Bíblia diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Observamos que ao mesmo tempo, que nós entristecemos diante de problemas, de provações, também nos alegramos porque o Espírito Santo, ele habita em nós sobre a palavra, né? Observamos na alegria, a alegria, ela é observada sobre o dicionário bíblico Wycliffe. Observa as principais palavras no Novo Testamento. No grego, significa chara, né? E chara e chairo. Vem da mesma raiz de graça. Charis, alegria é uma dádiva de Deus, concedida e aperfeiçoada quando amamos a Deus e amamos também os nossos irmãos. Porque amar os nossos irmãos é um mandamento bíblico, né? Jesus disse: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o texto de Atos 2, verso 46, mostra a atmosfera em que viviam os crentes da igreja primitiva. Observamos, nos dito que eles eram perseverantes, eles eram unânimes, estavam todos os dias no templo, e em casa eles partiam o pão com alegria e com singeleza de coração. Então, era um povo alegre, era um povo contente, um povo que tinha plena comunhão com Deus e um com o outro. É que nós devemos viver na alegria, tendo comunhão com Deus e comunhão um com o outro também. Amém? Glória a Deus. Por isso que é necessário, muitas vezes,
nós nos reunirmos no templo, né, para nós podermos encontrar os nossos irmãos e nos alegrarmos com eles, eles alegrar conosco e nós alegrarmos junto diante da presença de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu ensinei que a verdadeira alegria vem de Deus e está presente na vida daqueles que o servem e daqueles que o amam. Deus abençoe em nome de Jesus.